Que atire a primeira pedra quem nunca pensou ou conhece alguém que pensa que psicólogo é coisa de gente louca. E essa é uma das questões que nós psicólogos mais trabalhamos para tentar desmistificar. Porque os psicólogos também trabalham com transtornos mentais mais graves, mas não só com isso. E você não precisa ter um problema sério para procurar um psicólogo. Todas as pessoas têm questões pessoais, dúvidas, necessidades de aconselhamentos em diversas áreas da vida. E como a terapia funciona também como um processo de autoconhecimento, todos podem e devem fazer terapia. Mas essa visão vem lá de trás, de quando a psicologia ainda nem existia, nem sonhava em existir, que foi na Idade Média. Nessa época, a religião tinha um peso muito maior na sociedade. Então, qualquer característica estranha que as pessoas pudessem aparentar já era visto como possessão demoníaca. Então imagina só quantas pessoas já não devem ter sido exorcizadas sem estarem possuídas de fato. Além do exorcismo, essas pessoas também eram exiladas da sociedade, eram colocadas num navio e mandadas sabe lá Deus para onde, nunca mais eram vistas, nem ninguém ouvia falar delas. No século 17 e 18, com o começo do Renascimento, a religião ficou um pouquinho de lado e a doença mental, a loucura, começou a ser vista como falta da razão. A lógica desse pensamento era o seguinte: todos que pensam chegam à razão e a razão leva à virtude. Já o louco, como não pensava da mesma maneira que os ditos como normais, não possuíam a razão, ou então não tinham virtude, o que levava eles ao vício, à falta de controle, ao perigo. Por isso, eles também começaram a ser banidos da sociedade. Por volta de 1656, com o final da lepra, os hospitais onde essas pessoas eram tratadas, eram cuidadas, começaram a se esvaziar. E aí o rei da França teve a brilhante ideia de usar esses locais como hospitais gerais, né, onde eram colocados criminosos, onde eram colocadas também pessoas com alguma doença física e também os loucos. Aí no século XIX, por volta de 1793, Philippe Pinel, um dos pais da psiquiatria, como é conhecido, e da medicina moderna, começou a dirigir o Hospital Geral. É onde começou a dar um pouquinho mais de dignidade aos loucos e às pessoas que estavam lá internadas. Ele teve o famoso comportamento de desacorrentar as pessoas que estavam lá, porém ainda não eram tratadas de maneira totalmente humanitária. Ele, claro, que melhorou muito a situação deles para a época, porém ainda não de maneira como é esperado. Ele teve um outro posicionamento em relação à loucura, a teoria do que é a loucura, de onde ela vem, que ele falou que a loucura é uma alienação. E nas palavras dele, alienação é um distúrbio no âmbito das paixões, capaz de produzir desarmonia na mente e na possibilidade de perceber a realidade. E como para ele a alienação mental tinha causa no meio externo, no meio social, a banição dessas pessoas do meio social, ou seja, mantê-los presos, isolados no local, ainda era visto como o melhor tratamento. Os tratamentos bizarros da época eram tratamento de choque, trepanação, lobotomia, banhos gelados e os quartos escuros, as famosas solitárias. Os transtornos mentais começaram a ser vistos de maneiras menos hostilizadas, menos estigmatizadas por volta de 1886, quando Freud criou a psicanálise e começou a escrever livros, casos e relatos sobre os pacientes que ele atendia. Ainda hoje, pleno 2018, a gente ainda luta para que essa visão de que psicólogo só atende pessoas loucas seja desmistificada. Recebo ainda algumas pessoas no consultório falando que pensavam assim
até perceberem que elas também precisavam de alguma ajuda profissional, ou tem familiares que pensam dessa maneira. Então convido a todos para conhecer o canal, assistir os outros vídeos, procurar um psicólogo para tirar dúvidas, para entender melhor o que é a psicoterapia, que a psicoterapia pode ajudar qualquer pessoa, mesmo que ela não tenha algum problema sério, específico na vida, mas todos temos questões para tratar, para melhorar, e a psicoterapia tá aqui para ajudar as pessoas. Espero que vocês tenham gostado, deixe uma curtida, um comentário e até o próximo vídeo.